E aí, galera, como vocês estão? Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse estudo dirigido. Pessoal, esse é o terceiro estudo dirigido, onde nós iremos falar sobre fluxos de repetição dentro dos algoritmos. Eu vou separar esse estudo dirigido em 3 vídeos, pessoal. Primeiro vídeo, vamos falar uma definição e eu irei falar sobre fluxos de repetição com limite. Segundo vídeo, eu vou falar sobre fluxos de repetição sem limite. E o terceiro vídeo, vou passar um exercício maior, vai ser uma videoaula um pouco maior para vocês estarem estudando. Fiquem atentos que nessas videoaulas, nesses estudos dirigidos, eu irei passar para vocês os pontos de controle. Então fiquem atentos, entendam corretamente. Nos outros estudos dirigidos, tivemos alguma dificuldade de entendimento, de interpretação. Você vê que alguns estudos dirigidos têm passos a serem feitos e o pessoal não está entendendo muito bem isso. Lembro-lhes que a interpretação do estudo dirigido é parte também integrante para você resolver os problemas do estudo dirigido. Então, façam boas interpretações, prestem bem atenção. Se serve como sugestão, anotem o texto, né, do que eu falo, para você não ter que falar sempre, que eu falo no meio dos estudos dirigidos, qual é os pontos de controle. Tudo bem, galera? Bom, vamos lá, já vamos começar a partir aqui. Deixa eu projetar aqui a tela para vocês, olhem aí, e vamos falar um pouquinho sobre fluxos de repetição. Antes de falar, olha para mim aqui. Fluxo de repetição, pessoal, é talvez uma das estruturas, juntamente com as estruturas condicionais, são estruturas que são mais utilizadas dentro de programas que você vai desenvolver profissionalmente. Você precisa utilizar fluxos de repetição. Então, é muito utilizado o fluxo de repetição juntamente com as estruturas condicionais, que é o se, basicamente. Os fluxos de repetição, eles servem para eu poder percorrer estruturas. Ok, pessoal? Vamos lembrar qual é o conceito e a definição de um sistema de informação? Vamos entender o sistema de informação como uma caixa, tá ok? Essa caixa vai ter entradas e vai ter saídas. As entradas são os dados, ok? Esses dados dentro do sistema de informação, eles serão processados para gerar as saídas, que são as informações. Por isso que chama sistema de informação. Entra dados, processa, utilizando algoritmos e estruturas de dados para gerar uma saída, que são as informações. Um dado por si só, ele não tem significado nenhum para o meu negócio. Uma vez que eu pego esses dados, processo esses dados junto com outros dados, eu transformo isso em informação, que é algo que tem relevância para o meu negócio. Por isso que chama sistema de informação. Ou, claro, sistemas de informação. Vocês terão uma disciplina chamada sistemas de informação, onde vocês vão estudar os mais diversos sistemas de informação. Meu objetivo aqui é vocês entenderem que existe um sistema de informação. Dentro desse sistema de informação, os dados entram, eles vão ser processados de alguma forma, através de algoritmos e estruturas de dados, e geram informação. Nesse momento, eu vou explicar para vocês como que é feito um processamento por algoritmo, utilizando estruturas de repetição, que são uma estratégia de percorrer vários dados, ok? Quero que vocês entendam muito bem isso, porque é muito utilizado a estrutura de repetição. Vocês vão utilizar muito. Então, prestem atenção, entendam corretamente esses conceitos, ok? A gente vai ver aqui 2 tipos de estruturas de repetição. O primeiro, nesse primeiro vídeo, que é fluxo de repetição com limite, com o limite pré-estabelecido de quantas vezes eu vou percorrer. E aí eu vou apenas me dedicar nesse vídeo a esses tipos de problema e depois eu vou explicar para vocês aquela estrutura de repetição que não tem limite. Mas aí no segundo vídeo. E no terceiro a gente vai fazer um exercício um pouco maior para vocês entenderem. Tá ok, galera? Vamos para a tela aqui então. Vocês estão observando aí que eu já estou com o Code Blocks aberto. Na realidade,
eu não vou começar a explicar C para vocês aqui, tá? CodeBlocks é o ambiente que nós vamos utilizar para programar a linguagem C, mas ainda não estamos no estudo dirigido que inicia a linguagem C. Esse vai ser o próximo estudo dirigido. Meu objetivo aqui é simplesmente fazer um panorama para vocês entre a linguagem C e aí explicar para vocês essa estrutura de repetição com as premissas da linguagem C, para aí eu portar para o meu fluxograma, que é o objetivo. A gente está vendo, como é o título do estudo dirigido, a gente está vendo estrutura de repetição em algoritmos e vamos, nesse momento, vê-las ainda dentro do fluxograma. Tá ok, pessoal? Mas irei fazer esse panorama dessa estrutura de repetição. A estrutura de repetição também pode ser chamada de laço. Na computação é muito comum isso, a utilização do termo laço ou malha de repetição. Ok, pessoal? Eu prefiro estruturas de repetição. Se a gente for para as linguagens, vocês verão que a principal estrutura de repetição, a estrutura que tem limite, é a estrutura do tipo for, a estrutura para, ok? Onde você vai repetir de um número inicial até um número final com um determinado incremento, ok, pessoal? E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, como que é a estrutura do for. Vou criar aqui um novo projeto, e aí já ensino vocês a criarem um novo projeto, que nós vamos criar um projeto do tipo Console Application. Observem que existem vários tipos de projetos aqui. Vai me interessar no primeiro período o projetos de aplicações do tipo console, que é aquelas que abrem o prompt do MS-DOS e a gente executa lá. Ok, pessoal? Não me interessa as outras nesse momento. Ok? Foque em Console Application. E aí, foquem na linguagem C. Observe que dá para você escolher entre a linguagem C e a linguagem C++. Vou colocar um projeto escrito assim, ó, projeto for, mandei salvar aqui no diretório D, e aí eu tenho o meu GCC aqui, ok? Vamos observar. Aqui eu já venho aqui com o Hello World, que eu já vou colocar uns arrabianes aqui. Arrabiane, pessoal, é para simplesmente eu dar quebras de linha no meu código. Eu boto quebra de linha aqui no final para não juntar com as informações da sandbox do meu CodeBlocks. Ok, galera? Então, eu vou iniciar aqui uma estrutura. Primeira coisa que eu preciso para uma estrutura de repetição é justamente eu ter um contador. Como eu estou utilizando uma estrutura de repetição que terá limite, eu preciso ter um contador para eu saber qual é a posição em que eu estou rodando. Eu preciso saber exatamente quantas vezes eu rodei a minha estrutura. E a estrutura for, ela usa um contador para isso. E esse contador é uma variável inteira, por isso que eu declarei int i. Vejam que eu não inicializei ela. Eu inicializo ela dentro da minha estrutura for. Então, eu tenho for, recebe 0, porque eu vou inicializar ele com 0. For, o i vai ser menor que 10, porque eu quero rodar 10 vezes. Tem que ser menor que 10, pessoal, porque ele começa com 0. Então, ele vai rodar de 0 a 9. 10, ele já sai da estrutura de repetição. E I++. I++ significa que a minha estrutura ela vai incrementar de 1 toda vez que passar uma vez a estrutura. Então, eu tenho garantia que vai rodar 10 vezes aqui. E aí, olha só o que eu vou fazer. Vou dar um printf aqui e vou simplesmente imprimir, pessoal. Quero imprimir assim, ó. Oi, bem-vindo. E vou dar um arrabiane. Ok, pessoal? Eu só quero imprimir isso. Oi, bem-vindo. Vou colocar o nome da Fagoc aqui. Oi, bem-vindo, Fagoc.
eu vou imprimir 10 vezes essa informação. Vou executar esse código, apenas para vocês verem aqui, ó. Executou, e aí olha lá, oi, bem-vindo, Fagor. Esse olha só a diferença, vou tirar esse arrabiene daqui, ó. Olha o que vai acontecer, pessoal. Vamos executar novamente, ó. Ficou tudo junto, ó. Tá vendo? O arrabiene, ele cria uma quebra de linha nas impressões, ok? Então fica um debaixo do outro. Oi, bem-vindo, Fagor. Você pode contar, você vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes essa impressão. Se eu quiser imprimir, por exemplo, a quantidade de vezes, eu vou imprimir aqui, ó, %i, porque é um inteiro. Vamos colocar 1%d. Vamos colocar assim, ó, que legal. E vamos imprimir o i aqui, ó. Aí vocês vão ver o valor que está sendo impresso do i, ó. O i tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ou seja, ele imprimiu até quando o i foi 9. Quando o i for 10, essa condição aqui deixa de ser verdadeira. I menor que 10, isso é falso. E aí, o for para de executar. Então, ou seja, a estrutura for é um fluxo de repetição, como vocês estão observando aqui, que tem limite. E aí, quais são as estruturas que ela tem? A primeira estrutura que eu tenho, pessoal, vou aumentar aqui de tamanho para facilitar. A primeira estrutura que eu tenho aqui é a estrutura de inicialização. Quando eu tenho uma estrutura de repetição com limite, eu obrigatoriamente tenho que ter uma variável de controle, que é a variável i. Por que chama i, pessoal? I vem de incremento. É ela que vai manipular e incrementar minha estrutura de repetição para poder saber qual é o início e qual é o final da minha estrutura de repetição. Então, assim, como eu tenho limite, obrigatoriamente eu tenho que ter essa variável de incremento. Ela não precisa ser i, pode ser o nome que você quiser, respeitando os nomes de variáveis, aqui no caso da linguagem C, que não entrarei nisso agora, mas eu sou obrigado a ter essa variável que a gente chama de variável de controle de incremento. Ok, galera? Então, por um fluxo de repetição com limite, eu preciso ter uma variável de incremento. É uma variável de controle. Ok? Toda estrutura de repetição vai ter estas seções. A primeira seção, observem aí, é a minha seção de inicialização. É onde eu defino quando que eu vou iniciar a minha estrutura de repetição. Aqui no caso, estou iniciando a minha estrutura de repetição com 0, que é o mais comum. Ok? Depois eu vou ter uma seção do meu limite, ou seja, até quando a minha estrutura de repetição vai ficar repetindo aqui. Se eu colocar até 20, a minha estrutura de repetição, pessoal, deixa eu fechar aqui, a minha estrutura de repetição vai imprimir 20 vezes, de 0 a 19. Tem 20 impressões aqui. Então, essa segunda seção é o meu limite. É a condição de parada da minha estrutura de repetição. E a minha terceira seção é o incremento. O meu i, ele vai incrementar de 1 a 1. Galera, só para explicar, esse i++, ele é a mesma coisa que i recebe i mais 1. É exatamente a mesma coisa. I é igual a i mais 1. Beleza? É a mesma coisa que i++. Esse i++, ele nasceu na linguagem C, que significa que eu estou incrementando de 1 a variável que está aqui na frente. Galera, não precisa ser a variável i. Eu posso fazer com a variável valse, por exemplo, mais. Isso é a mesma coisa que valse é igual a valse mais 1. Tudo bem, pessoal? Vou deixar aqui simplesmente para vocês entenderem o que significa esse i++. Então, essa seção aqui é uma seção de incremento. Só uma observação, na linguagem C,
quando eu coloco duas barras na frente aqui, eu estou comentando o código-fonte. Esse código-fonte, ele é absurdo, ele não é um código-fonte, ele é simplesmente um comentário. Se eu executar, você vai ver que vai funcionar normalmente, ok? Na hora de compilar esse meu código-fonte, ele despreza o que está em duas barras aqui. Ok, pessoal? Então, entendam isso daqui. Eu tenho a inicialização, eu tenho o meu limite, o meu ponto de parada da estrutura de repetição, e eu tenho o quanto que ele vai incrementar. Aqui ele vai incrementar de 1 em 1. Ah, mas por que tem um incremento? Eu não sempre incremento de 1 em 1? Não, não. Eu não incremento sempre de 1 em 1, não, pessoal. Eu posso incrementar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Depende da natureza do seu problema para você ir encontrar a solução. Óbvio que a maioria das vezes o incremento vai ser de 1 em 1, para você saber quantas vezes está rodando lá dentro. Mas às vezes você vai precisar que o i tenha outro tipo de valor. Por exemplo, o i sempre ser par. E aí você vai incrementar ele de 2 em 2, para você sempre ter com que ele seja par. Mas aí são problemas mais complexos, a gente vai trabalhar com esses problemas mais complexos lá para frente. Ok, galera? Relembrando, toda a estrutura de repetição tem uma inicialização, vai ter um limite e vai ter um incremento. Ok, galera? Beleza? Essa daqui é uma estrutura de repetição com limite. Estou mostrando para vocês como que é na linguagem C, para eu portar isso para o fluxograma, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Ok? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, pessoal. Eu irei imprimir 10 vezes a minha palavra oi, bem-vindo, Fagoc, lá no fluxograma. Primeiro passo, quando eu observo que o problema ele tem um fluxo de repetição. Primeiro que você tem que estar encontrando esse fluxo de repetição. Você tem que entender que você tem que resolver esse problema com fluxo de repetição. Aí é uma das dificuldades, pessoal, do algoritmo. Como eu sempre expliquei para vocês têm que extrair essa informação do problema, vocês têm que entender qual é o problema, a natureza do problema e observar, opa, aqui eu consigo resolver esse problema com fluxo de repetição. Então, com isso, você vai ter, e observando o problema, você vai puxar do seu saco de conhecimento a estrutura de repetição para resolver o problema, ok? Então, depende de criatividade, depende de você entender isso. Como que você entende isso? Muito simples. Você pega o livro, estuda o livro e faz os exercícios. Porque algoritmo, pessoal, você só aprende fazendo. Então você tem que sentar tua bunda na cadeira e escrever. Sentar tua bunda na cadeira e resolver problemas. Quanto mais problemas você resolver, mais entendido das capacidades de solução você vai ser. E aí você vai conseguir observar um padrão daquele problema para, opa, esse daqui eu resolvo utilizando uma estrutura de repetição. Opa, esse daqui eu uso recursividade. Opa, esse daqui eu com um vetor eu consigo resolver. Opa, esse daqui eu preciso de uma árvore. Você tem que dominar esses conceitos e tem que ter feito muito exercício disso, que aí vai facilitar o seu entendimento. Segue o jogo. Então aí, pessoal, eu vou pegar exatamente isso daqui, deixa eu voltar para 10 aqui, vou pegar exatamente isso daqui e vou portar para o meu fluxograma. Ok, pessoal? Então, como eu estava explicando, sempre entenda o problema, observe que você pode resolver esse problema com um fluxo de repetição. E aí, galera, você vai apresentar a solução. Lembra do dividir para conquistar? Quando você tem um fluxo de repetição, um dos primeiros passos do seu dividir para conquistar é montar a estrutura de repetição. Como que eu monto a estrutura de repetição? Com uma inicialização, com um limite e com um incremento. E é exatamente isso que eu vou começar a fazer aqui. O primeiro passo do meu problema
para um fluxo de repetição é justamente montar a estrutura de repetição, que carece que eu domine o que é a inicialização, carece o que eu domine o que é o limite, carece que eu domine o que é o incremento. Então, ó, vamos começar aqui com o meu início. Beleza, galera? Vamos dar um zoom aqui. Então, depois do meu início, eu venho aqui para a primeira etapa, que é a etapa do incremento. O i vai ser igual a 0. Galera, observem que eu estou utilizando um processo para isso. Por que eu estou utilizando um processo? Justamente porque isso é uma equação, isso é uma atribuição. I recebe 0. I igual a 0. Ok, galera? Então é simples isso. Fechado? Entendam isso. Ok? Bom, início I igual a 0. Próximo passo que eu tenho que fazer é fazer o meu limite. O meu limite, pessoal, é uma estrutura de decisão. O meu limite, ele é uma estrutura de decisão. Qual que é o meu limite? I menor que 10. E aí, depois eu tenho que fazer o incremento. O incremento eu vou pôr aqui em cima. Vou fazer aqui o incremento igual lá, ó. I mais mais. Ué, mas aqui não tem uma equação. Pessoal, lembrem, isso daqui é a mesma coisa aqui. I recebe I mais 1. Isso é ou não é uma equação? Tudo bem, pessoal? Então, eu vou colocar a minha ligação aqui. Tudo que estiver aqui dentro dessa estrutura, ela irá repetir. Tudo bem, pessoal? Tudo que estiver dentro dessa estrutura irá repetir. Fechado, pessoal? Então, eu tenho a minha inicialização aqui, o meu limite aqui e o meu incremento aqui. Já fiz a minha primeira parte do meu problema, que consistia em criar uma estrutura de repetição que vai rodar 10 vezes o meu trabalho. Aqui, pessoal, eu vou fazer um desafio para vocês, e aí a gente vai testar isso daqui já já. Será que isso daqui vai rodar 10 vezes mesmo? Aí é um desafio. Será que está faltando alguma coisa aqui? Sim ou não? Vamos ver. E aí a gente vai rodar para ter certeza. O segundo passo, então, é fazer impressão. Oi, bem-vindo, Fagok. A impressão é uma saída de dados. Vou botar a minha saída de dados aqui. Vou colocar assim só Fagok, vai imprimir Fagok, ok? E aí eu faço as ligações. Sai do meu incremento, imprime o primeiro Fagok, vai para o limite. Do limite vai para o incremento, vem para cá. Aqui se for verdade, né, pessoal? Se for falso, termina o meu programa. Vou botar aqui, ó. Se for falso, vai para o fim. Eu vou botar falso aqui. Ok, galera? Então, eu tenho uma estrutura de repetição aqui assim, ó. Fechado? E aí vocês vão ter 5 segundos para poder estudar esse fluxograma com essa estrutura de repetição, que eu irei rodá-la agora. Enquanto isso, eu bebo uma água com gás. Fechado? 5 segundos, pessoal. Cinco segundos. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar. E aí eu vou pôr minha memória aqui do lado. Beleza, pessoal? Quais são as variáveis que existem aqui? Apenas o i. Não consigo observar nenhuma outra variável. Ok? Aqui eu estou imprimindo Fagok, eu vou imprimir Fagok tantas vezes esse fluxo de repetição rodar. E aí outra dica para vocês. Darei 2 agora. Ok? Primeira, não rode com o máximo. Rode 3 vezes. Se rodar 3 vezes, vai rodar as outras vezes. Porque senão você vai perder tempo na prova. Vai perder tempo executando o seu algoritmo. Rode 3 vezes. Se funcionar essas 3 vezes, vai funcionar com mais. Ainda mais um fluxo simples aqui, que não exige nenhum tipo de verificação mais profunda. Ele simplesmente vai rodar aqui. Beleza, galera?
Então, já botei para rodar com 3 vezes. Ok? Apesar do problema ser com 10, mas vamos rodar com 3. Rodou com 3, tá beleza. Não vamos perder esse tempo. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Galera, rastrear um código-fonte, rodar um código-fonte. Rastreio de código-fonte é o nome da execução do código-fonte. É você entender como que as estruturas funcionam. Se você não entender como rastreia um código-fonte, pessoal, você não entende o algoritmo. Então, exija de você e faça exercícios para não somente vocês resolverem problemas, mas toda vez que você resolver problema, você rastrear. Porque você só terá garantia do funcionamento do programa se você rastrear. Observem, toda vez que eu faço um algoritmo, eu rastreio. É a garantia que eu tenho que ele vai estar funcionando. Você sai da prova sabendo tua nota. Beleza, galera? Vamos então começar o rastreio aqui, pessoal. Iniciou o meu problema, o início, i igual a 0. Inicializei o i com 0. Aí eu vou ter aqui tela. Qual é a saída na tela? Ok? Então, iniciou com 0, já venho para cá. A primeira coisa que eu vou ter é a palavra fagoque, que foi impressa pela primeira vez. Aí testo. I menor que 3, o i vale 0. 0 menor que 3, verdadeiro, subiu. I mais mais, o i vale 1. Nos rastreios, pessoal, eu sempre vou exigir isso daqui. O histórico dos valores em memória de uma variável, ok? Então, atenção a isso. Beleza, pessoal? Atenção, atenção. Fechado? Então, subiu i mais mais. Desceu. Opa, imprimiu fagoque de novo. Imprimiu fagoque pela segunda vez. Testo. I menor que 3. I menor que 3, pessoal, o i vale 1. Isso é verdade. Então, i mais mais. O i vale 2. Fechado, pessoal? Olha aí o problema. Prestem atenção naquilo que eu disse. E aí eu desço. Fagoque. Vou imprimir fagoque a terceira vez. Imprimi a terceira vez, hein, pessoal? Ok? Prestem atenção aí. Isso aí. Imprimir fagoque a terceira vez. E aí eu testo. I menor que 3. Quanto vale o i? 2. 2 menor que 3? Verdade. I mais mais. O i vale, então, 3. Desço aqui e imprimo fagoque de novo. Fagoque. E aí eu testo. I menor que 3? O i vale quanto, pessoal? O i vale 3. 3 menor que 3? Falso. Eu venho aqui e finalizo. Qual o problema que nós observamos aqui, pessoal? Eu imprimi na tela 4 vezes a palavra fagoque. E eu queria imprimir 3. Se eu tivesse com 10 aqui, eu iria observar a impressão da palavra fagoque. Quantas vezes, pessoal? Eu iria observar a impressão da palavra fagoque 11 vezes. Por que que esse problema aconteceu? Fiz ele acontecer como eu já tinha dito parcialmente para vocês, de propósito. Para vocês entenderem que, dependendo da linguagem de programação, o incremento ele acontece antes do teste ou depois do teste. Por exemplo, na linguagem C, pessoal, vocês viram que o último valor do i é 9. Estão vendo? Significa que o incremento ele vai acontecer antes do teste. Tá vendo? Seria mais ou menos se o meu incremento, e aí prestem atenção no que eu vou fazer aqui, seria mais ou menos se o meu incremento ele estivesse aqui, pessoal. Antes do teste. E aí vou mostrar para vocês aqui, porque fazer isso daqui resolve o problema. Ok? Depois eu volto para cá. Ok, pessoal? Então a linguagem C, ela funciona assim. Deixa eu botar para cá. A linguagem C, ela funciona assim. O incremento, ele acontece antes do teste. E aí vocês vão ver que vai resolver o problema. Eu vou rodar de novo. Já outras linguagens, como por exemplo a linguagem Object Pascal, ela acontece depois. Por isso que
você tem que testar a quantidade que você quer repetir menos 1. Concorda comigo que se o incremento tivesse depois, se eu colocasse um menos 1 aqui, resolveria? Se você pega qualquer código-fonte em Pascal, Object-Pascal, e você vê um for lá, você vai ver que o for ele vai ter um menos 1 lá. Justamente por conta disso, porque o incremento ele é depois da condição limite. Já em C, o incremento ele vem antes da condição limite. Então, ele fica assim, desse jeito. Por que eu fiz aqui? Opa, não fica com menos 1 aqui não. Por que eu fiz assim, desse jeito? Para você entender que o incremento, até nas linguagens de programação, eles podem vir antes do teste ou depois do teste. Qual a melhor forma de fazer? Galera, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, desde que rode a quantidade certa, rode de maneira correta, ok? Observe aqui que não rodou da maneira certa. Então, é necessário a gente fazer uma alteração no nosso programa, como essa que eu fiz aqui, para a gente ver se vai rodar de maneira correta ou não. E aí, a gente testa. E aí, a gente vê se isso daqui está certo. Sabe por quê, pessoal? Porque isso daqui pode ter erro ainda. Então, eu tenho que rodar, validar se está certo. Eu quero imprimir Fagok 3 vezes. Então, vamos executar, vamos ver se isso daqui funciona. Começou a rodar, então, no início, i igual a 0. O i vale 0 aqui. E aí, imprimir Fagok a primeira vez. Próximo passo é o i++, o i vale 1. Aí eu testo. I, que é 1 menor que 3, verdadeiro. Faltou eu colocar o verdadeiro aqui, pessoal. Verdadeiro. Se é verdadeiro, vem para cá e imprime Fagok de novo. Pá! I++, o i vale 2. 2 menor que 3, pessoal, isso é verdadeiro. Sobe aqui, imprime Fagok de novo. Terceira vez. I++, o i vale 3. 3 menor que 3, pessoal, isso é falso. 3 não é menor que 3. Vem cá e finaliza o programa. Observe que apenas eu alterando a ordem, se eu vou fazer o incremento antes do teste ou depois, eu já resolvi o problema. Aqui no caso, então, eu fiz a impressão de 3 e apenas 3 Fagok. Se eu altero isso daqui para 10, eu tenho a garantia que eu vou fazer a impressão de 10 Fagoks aqui. Fiz o teste com 3, mas o meu problema original era com 10. Ok, galera? Conseguiram entender aqui essa questão? Isso é muito importante que vocês entendam, ok? Muito importante. Essa, então, é a estrutura do meu fluxo de repetição com limite. Fechado, galera? Eu vou agora fazer um problema um pouco mais complexo. Eu vou adicionar aqui uma condicional aqui dentro. Todos os nossos problemas que eu tenho iniciado é justamente a gente capturar a idade de um camarada e falar se ele é maior ou menor de idade. A gente iniciou praticamente todos os nossos vídeos assim, né? O primeiro estudo dirigido sobre descrição narrativa, eu passei esse problema como exemplo. Segundo estudo dirigido, eu passei esse problema como fluxograma. E aqui, em fluxo de repetição, também passarei esse problema. Vou aqui apagar a minha memória e vou começar a escrever qual o meu problema. O problema vai ser isso assim, ó. Capture 10 idades do teclado. Para cada idade, informe se é maior ou menor da idade. Ok? Então, capture 10 idades do teclado, pessoal. Só aqui, vou sacanear mesmo, tá? Capture 100 idades do teclado. Só aqui, você já observa que eu tenho uma estrutura de repetição, beleza? Eu tenho que capturar 100 idades do teclado. Fechado? Não dá para fazer com 100 variáveis, não dá para fazer com 100 entradas de dados. Seu programa vai ficar gigante, tá? Sem condições de fazer isso. Então aqui eu já observo
que eu tenho um problema com um fluxo de repetição como provável solução para ele. E é um fluxo de repetição com limite, porque eu estabeleci 100 idades. Eu tenho 100 idades. Tem limite, ok? Não é sem limite, capture idades. Não, tem limite, são 100 idades. Para cada idade, informe se é maior ou menor de idade. Então, ao passo que eu vou fazendo a captura, eu vejo o número, eu analiso o número, e eu vou analisar se o número é maior ou menor de idade. Então, esse é o problema. Aí eu vou fazer aqui o dividir para conquistar. Primeiro, pessoal, vai ser o fluxo de repetição. Eu tenho fluxo de repetição aqui. O segundo é capturar as idades. Ok? O terceiro vai ser verificar se é maior da idade. E o quarto é verificar se é menor da idade. Aí eu tenho uma regra aqui, que eu já vou introduzir esse conceito a vocês, que são as regras de negócio. A regra de negócio é assim: idade maior igual a 18 é maior da idade. Idade menor que 18 é porque é menor da idade. Isso é uma regra de negócio. Eu vou ter esta premissa, olha a palavra, esta premissa para verificar se o cara é maior ou menor de idade. Esta é uma regra de negócio, também chamada no inglês business rule. Então prestem atenção nisso, vocês vão usar muito isso quando vocês forem analistas de sistema, ok? Prestem atenção no problema, vejam dividir para conquistar enquanto eu bebo água. Conseguiu entender, galera, aí como que funciona esse processo? Então aí eu vou começar a resolver. Vou criar primeiro o fluxo de repetição. Vou aproveitar isso aqui, ó, beleza, maravilha, pá, vem para cá, ó. Eu tenho o início, o i igual a 0, vou botar o i mais aqui e vou colocar o i menor que 100, porque o meu fluxo de repetição, ele estabelece 100 idades. Então, o que eu fiz aqui? O passo 1, ok. Beleza, galera? Vou botar aqui na frente, ó, para ficar bonitinho, sou chato mesmo. Ok, galera? Fiz a primeira parte. Aproveitei aqui, ó. Eu tenho o início, eu tenho o meu limite. Deixa eu botar uma ligação aqui, ó. Eu tenho o meu limite e eu tenho o meu incremento. Já fiz aqui a minha estrutura do meu fluxo de repetição. Show de bola. Segundo passo que eu tenho, capturar as idades. Vou botar então aqui uma entrada de dados, ó. Aqui, ó. Pá. Aqui, ó. V idade. Aqui. Eu venho daqui. Vou para cá. Vou para cá. Ah, não gostei disso aqui não. Vou arrumar isso aqui, ó. Venho para cá. Deixa eu desenrolar isso aqui, ó. Opa, agora ficou bom. Então, só, eu inicializei o i com 0, capturei a idade, incrementei o i, testei. Se isso for verdade, continua. E aí o fluxo de repetição vem para cá. Eu vou sair do meu programa, vou vir para cá, fim, vindo para cá, ó. Quando for falso isso daqui, ó. Falso. Beleza, pessoal? Observem que esse fluxo de repetição, tentem imaginar isso executando, observe que eu vou ter aqui no sentido anti-horário um fluxo de repetição. Vai rodar 100 vezes esse negócio aqui. Vê idade e vou capturar 100 idades aqui, ó. Estão observando isso, pessoal? Não tem garantias que vai ser assim que vai funcionar? O que eu faço? Rodo. E aí eu vou rodar aqui, ó. Pá, memória. O que eu tenho aqui? Eu tenho a variável i e tenho a variável v idade. Vou botar aqui assim, ó. Pá. Beleza? Vou rodar 3 vezes só. Fechado, galera? Começou a rodar o i igual a 0. I igual a 0. Captura a primeira idade. Fui lá e digitei 18. I mais, o i vale 1.
1 menor que 3, estou rodando com 3, hein, galera? Verdade, vem para cá, captura outra idade. Capturei 8, dá de 8. I mais, o I vale 2. 2 menor que 3, pessoal, verdade, subiu. Veio idade, capturei outra idade, sei lá, 33. I mais, o I vale 3. 3 menor que 3, pessoal, falso. Desceu, finaliza o programa. Observe, pessoal, que eu tenho 4 problemas. Eu já fiz 2, que eu capturei. Estou capturando as idades. Mas eu já resolvi essa parte, ó. Capture 100 idades do teclado. Eu testei com 3, certo? Quantas idades eu capturei, pessoal? 18, 8 e 33. Vai fazendo essa minha estrutura aqui. Se funciona com 3, galera, com meu limite sendo 3, vai funcionar com o limite sendo 100. Não precisa ficar rodando 100 vezes. Então, observe que essa parte aqui funcionou. Vamos para a próxima parte do problema. Eu tenho que verificar se ele é maior de idade. Como que eu verifico que esse cidadão é maior de idade, pessoal? É simplesmente fazendo uma estrutura aqui, ó. E eu vou fazer exatamente aqui no meio. Eu capturei a idade do cidadão. Então, eu vou capturar 100 idades. Para cada idade capturada, eu vou verificar. Aí eu vou fazer um processo decisório aqui. Qual é a regra do meu processo decisório? Qual é a minha regra do negócio? Para ser maior de idade. Opa, para ser maior de idade, o meu... Ó, pessoal, tem um erro aqui, vocês nem me falaram, hein? Para ser maior de idade, a idade tem que ser maior ou igual a 18. A variável que eu estou utilizando como a idade é o v-idade. Então, o teste vai ser v-idade maior igual a 18. Se esse teste for verdadeiro, vou colocar aqui, ó, se esse teste for verdadeiro, ele vai imprimir maior de idade. Vou sair daqui. Podia até ficar aqui, ó. Ei, caramba. Eu gostei aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Se esse teste for verdadeiro, vem para cá. E aí eu continuo a minha estrutura aqui. Se esse teste for falso, vai ser menor de idade. O falso é o contrário do maior ou igual a 18. Concordam comigo? E aí eu continuo aqui. Vou até colocar aqui para não gerar complicação. Observe que eu já resolvi 2 problemas no meu dividir para conquistar. Se for maior de idade, se ele for menor de idade. Eu venho aqui, então, coloco o meu ok, que eu fiz essa parte aqui, ó. Fechado? Eu venho aqui e coloco o meu ok aqui também. Verificar se é menor de idade era o passo, menor de idade é o menor que 18. Ora, é o contrário do maior, certo? Então, basta ser a negação disso daqui. Ou o senão disso daqui. Basta ser, se para cá é verdade, cá vai ser a falsidade. E aí, resolvi meu problema. Observe que isso tudo vai executar aqui dentro. Tá vendo? E aí, vamos ver se é assim mesmo que funciona. Fechado, galera? Vamos observar aqui. Vou executar isso de novo. E aqui eu vou botar qual é a saída na tela. Fechado, galera? Porque eu tenho saída de tela aqui, o menor e o maior de idade. Vou executar com 3. E aí a gente vai ver se isso vai funcionar. Começou a rodar I igual a 0. Inicialização do I. Capturei a v-idade. Então, o primeiro valor vai ser 10. V-idade é 10. Aí eu desço aqui, ó. V-idade maior ou igual a 18? Então, 10 maior ou igual a 18? Falso. Vem para cá, vai imprimir na tela. Menor de idade. Ó. Classificou o 10 como menor de idade. Sacou, pessoal? Veio para cá. I mais, o I vale 1. Que valia 0. 0 mais 1, 1. 1 menor que 3? Verdadeiro. Captura uma nova idade. Agora eu vou capturar 22. Minha idade. Claro, né? 22. Aí testo. V-idade maior que 18? 22 maior ou igual a 18? Isso é verdadeiro. Vem para cá e vai imprimir na tela maior de idade. Veja que eu já classifiquei como maior de idade o 22. Seguindo a regra, que a regra é que ser maior de idade maior ou igual a 18. Vem para o próximo item aqui, I mais, o I vale 2.
2 menor que 3? Verdadeiro. Sobe aqui, captura a verdade de novo. Vou capturar 5. E aí, testo. 5 maior ou igual a 18? Falso. Imprimiu aqui menor de idade, de acordo com as regras estabelecidas do meu negócio. Classifiquei 5 como menor de idade. E mais, o I vale 3. 3 menor que 3, falso. Finalizou o meu programa. Capturei 3 idades, 10, 22 e 5. 10 foi classificado como menor de idade, correto. 22 classificado como maior de idade, correto. 5 classificado como menor de idade, correto. Finalizo, então, o meu problema e o meu programa. Concluí todos os passos aqui para a resolução desse meu problema. E ó, observe como que o código fica simples. E aí, pessoal, observem que dentro do fluxo de repetição tem uma condicional. Beleza? Eu tenho um se dentro do meu para, dentro da minha estrutura de repetição. E a gente verá isso com frequência, a gente verá esses elementos com frequência. Tá ok, pessoal? Essa, então, é a primeira parte, é o primeiro vídeo desse terceiro estudo dirigido, onde eu mostrei e expliquei a definição de um fluxo de repetição e mostrei na prática um fluxo de repetição com limite, uma estrutura chamada para, no inglês, for. Tudo bem, galera? E aqui passo para vocês o próximo ponto de controle, que, se não me engano, é o ponto de controle 4. Ok, pessoal? O ponto de controle 4 é a música estruturas de dados que vocês vão ter que produzir. Os vetores, as filas, as listas, as pilhas e as árvores. Vocês terão que escrever estrofes da forma que você quiser sobre todas essas estruturas de dados que eu acabei de falar. E entender como que as estruturas de dados vão auxiliar os algoritmos no processamento de um sistema de informação. Esse, então, é o ponto de controle 4. Beleza, pessoal? Entrega até o final desse estudo dirigido. Fechado, galera? Eu me despeço aqui agora, já deixa passar para mim. Eu me despeço desse vídeo. Vamos para o próximo, pessoal, que já está disponível. Beleza? Um abraço, galera!